Fala pessoal, começando aqui mais uma série no meu canal no YouTube chamada de Dicas de Rede. Você pode utilizar essa série para estudar para sua disciplina de rede na faculdade, para você estudar para sua prova de certificação, ou da Cisco, Juniper ou qualquer prova de certificação na parte de infraestrutura de TI, ou simplesmente para estudar para alguma prova de concurso. Nessa primeira dica de rede, eu vou abordar aqui 4 tipos de rota estática. E uma novidade que eu vou colocar é que agora você vai poder baixar o PDF dessa aula e também o arquivo de áudio dessa aula. Então, se você quiser acompanhar estudando somente com áudio, você vai conseguir. Então, são aulas rápidas com o PDF de acompanhamento e também com o MP3. Então, bora para a aula aqui. Então a gente tem aqui o que a gente chama de rota estática. Rota estática é uma rota que o administrador de rede configura no braço, configura na mão. Se você não sabe o que é rota estática, eu vou deixar um link aqui embaixo sobre uma aula só sobre rota estática. E na rota estática, a gente viu lá naquela aula que a gente coloca sempre a rede de destino e máscara, ou a rede que a gente quer alcançar. Então a gente vai colocar, igual no seu GPS, no seu Waze, quando você liga o Waze, você não tem que colocar o endereço que você quer chegar. Aqui na rota estática é a mesma coisa, você tem que colocar o endereço que você quer chegar. Eu quero chegar aqui na rede 192.168.0.0 com a máscara 255.255.255.0. E na rota estática você coloca o quê? O próximo salto. Você pode colocar para onde o roteador deve enviar esse pacote, para qual destino, para qual próximo salto. O próximo salto aqui pode ser ou endereço IP ou uma interface. E, de forma opcional, você pode colocar aqui no final o que a gente chama de distância administrativa, que simplesmente é a confiabilidade da rota. Nesse caso aqui, opcional. Rota estática, por padrão, tem a distância administrativa 1. Então, se você não colocar nenhum número ali, ele vai ficar com a distância administrativa 1. Aqui, nesse exemplo, ele colocou uma distância administrativa de 66. A primeira rota, a rota mais comum, o exemplo que a gente dá em qualquer aula, qualquer professor dá, é uma rota estática apontando para uma rede. Então a gente tem aqui a IP route 192.168.30.0, a máscara 255.255.255.0. Então esse administrador de rede quer alcançar a rede 192.168.30.0 e ele está mandando todos os pacotes que querem alcançar essa rede para o próximo saldo 13002. Então aqui a gente tem uma rota que tem como destino uma rede inteira. Então, uma rota para uma network, uma rota para uma rede. Esse é o primeiro tipo de rota, é a mais comum. Aqui embaixo, nesse mesmo equipamento, o administrador de rede colocou uma rota para o mesmo destino da de cima. Olha ali, 192.130.0. Então, ele adicionou mais uma rota para essa rede de destino, para a rede 192.130.0. Só que o próximo salto, em vez de ser 13002, ele colocou, em vez de ser 13002, ele colocou 12002. Só que agora ele adicionou uma distância administrativa de 10. Essa rota tem como destino a mesma rede da rota anterior, mas com uma distância administrativa maior. Por que maior? Na primeira, você não colocou nenhuma distância administrativa, você não colocou nenhum número depois do próximo salto. Logo, a distância administrativa vai ser 1. Aqui eu coloquei 10. 1 é maior do que 10. A rota que vai para a tabela de roteamento, a rota que vai ser utilizada como rota principal, vai ser a primeira rota. Por quê? Porque ela tem a distância administrativa menor. Essa rota, essa segunda que eu coloquei a distância administrativa maior, ela só será usada em caso da primeira rota não existir mais. Essa segunda rota, esse segundo tipo de rota, a gente chama de rota do tipo float. Por quê? Ela vai estar flutuando. Ela só vai entrar em produção caso a primeira rota não exista mais. Então, o segundo tipo de rota é a rota do tipo float. O terceiro tipo de rota estática que a gente pode ter é o que a gente chama de rota estática para um host. Quando você coloca a máscara ali, 255.255.255.255, quer dizer que você tem uma rota somente para esse host aí, para esse IP 192.168.30.11. Então essa rota não é para uma rede, é uma rota para um host. Então, para alcançar o host 192.168.30.11, ele vai mandar para o próximo salto 13002. E o que é um host? Pode ser uma impressora, pode ser um PC, pode ser um servidor, pode ser um outro roteador, pode ser qualquer coisa que tem IP. Nesse caso aí, ele adicionou uma rota somente para esse host. Se a rede ali 192.168.30, por exemplo, tiver 200 hosts, os 200 hosts vão ir por um caminho e esse host vai para essa rota mais específica. Quanto mais específica a rota, então aqui a gente tem o que a gente chama de rota para host, né? Com a máscara a gente chama toda fechada. E o último tipo de rota estática que a gente pode ter,
Nesse caso aqui, repare na palavra-chave final ali, ele colocou um permanente. Então, 92.130.0, a rede de destino, próximo salto 13002, só que ali ele colocou uma palavrinha-chave ali permanente. Essa rota nunca, mesmo que a interface caia, mesmo se ele não tiver interface para sair para essa rede próximo salto aí 13002, essa rota vai ser mantida na tabela de roteamento porque você colocou ela ali de forma permanente. Essa palavra-chave permanente. Para a gente ver isso, entender um pouco mais disso, a gente vai ver isso aqui num labzinho que eu vou fazer aqui num emulador de rede, no GNS3. Eu vou emular essa rede aqui com 4 roteadores, R1, R2, R3 e R4. A gente tem aqui a rede local 92.820.0 e a gente tem a rede local ali em cima 92.830.0 com 2 hosts, 10 e 11. E para facilitar a minha vida, para eu não colocar rota estática em tudo ali, eu configurei o SPF entre R2, R4 e R3. Então bora ver isso aqui na prática. Então, senhores, aqui no Lab eu já fiz a configuração, vou deixar a configuração aqui embaixo para vocês copiarem. Vocês podem fazer esse ambiente tanto no Packet Tracer como no GNS3, tanto faz, vai dar na mesma. Então eu vou colocar aqui, começando, adicionando uma rota estática para o 92.830.0, apontando aqui pro R2, que é o 12.002. Então, para adicionar essa rota, conf espaço T, IP route 192.168.30.0, máscara 255.255.255.0. O próximo salto vai ser, eu anotei aqui, 12.002, 12.0.0.2. Se eu der aqui um show IP route, ele me mostra aqui que para chegar na rede 192.168.30.0 tem uma rota estática, o S aqui de estático, distância administrativa 1, não existe métrica, via 12.002. Eu vou adicionar mais uma rota estática aqui, só que agora eu vou adicionar uma float. Eu vou adicionar aqui a IP route 92.130.0, em vez de mandar para o 12.002, eu vou mandar para o 13.002, que é para o roteador R3, que é esse aqui, e eu vou adicionar aqui colocar o AD de 10. Se eu der um show IP route, ele não me mostra nada, por quê? Porque a rota que está ganhando ainda que tem distância administrativa 1, que é via 12.002. Então vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu... Distância administrativa 1, via 12.002. Se eu desligar essa porta que vai para o R2, que é a porta serial, que é essa porta aqui, ó, serial 1/1, serial 1/1, deixa eu dar um shutdown nela, desligar ela. Se eu der um show IP route aqui agora, olha só que legal, a rota que subiu foi a rota float, né? Olha a distância administrativa aqui, 10 via 13.002. Então aquela rota, essa última rota que eu coloquei, é simplesmente uma rota de backup que ela vai flutuar na minha tabela de roteamento caso a rota principal caia. Se eu ir na interface serial 1/0, que é essa que eu acabei de desligar, 1/1, vou ligar ela, no shut, liguei ela, demora um pouquinho para ela subir, ela já subiu, state app. Se eu der um show IP route, repare que a rota com distância administrativa 1 voltou. Então isso é a rota float. A rota para a rede, né, que foi a primeira que a gente foi, a segunda a rota float. E a terceira aqui, vamos adicionar uma rota para um host, IP route 192.168.30.30. Eita, tá difícil, hein? .11, 255.255.255. Máscara toda fechada, quer dizer que vai ver... Todos os octetos têm que ser exatamente iguais, 192.168.30.11, então é o host inteiro. E o próximo salto agora eu vou mandar via R3, via 13.002, 13.0.0.2. Se eu der aqui um show IP route agora, repare que eu tenho uma rota para a rede, via 12.002, e eu tenho uma rota para o host. Olha aqui, rota para o host via 13.002. Então, quando eu mandar para esse host aqui, ele vai sempre decidir ir pelo 13.002. Por quê? Porque essa rota aqui é extremamente específica. Ela é muito mais específica do que a rota de cima,
que é uma rota específica e uma rota genérica? Vamos colocar isso aqui em um exemplo prático. Vamos supor que você quer chegar em Minas Gerais. Você está lá no Paraná e quer chegar em Minas Gerais. Você fala, cara, quero chegar em Minas Gerais. Isso é genérico. Agora, se você quer falar, eu quero chegar em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, número 300, isso é específico. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser a rota. Então, essa rota aqui, ó, ela vai ser sempre considerada. Por quê? Porque ela é mais específica. Eu quero chegar nesse host. E para chegar nesse host aqui, eu vou via 13002. Agora, se eu quero chegar na rede 192.830, mais genérico, eu vou via 12002. Então, a gente já viu a rota para rede, a rota float, a rota para host. E aqui falta só o quê? A rota permanente. Então, vamos dar um conft-t. Vou colocar aquela primeira rota que a gente colocou, que é a rota para essa aqui, 512.002, e vou colocar a palavra-chave aqui, permanente. Vocês lembram que na última vez que eu coloquei essa rota, né, e vi aqui na interface serial 1/1, e quando eu desliguei essa interface, a rota float não tomou lugar da rota principal. Como eu coloquei agora esse permanente, a rota float não vai subir. Vamos dar um show IP route aqui. 192.168.30.0 via 12.002. Repare que eu não consigo nem pingar, provavelmente eu não vou conseguir nem pingar o 12.002 aqui. Por quê? Porque eu desliguei essa interface que liga nesse equipamento. Então, 4 tipos de rota aí: permanente, float, estática para host, né, e para rede. Então, se você gostou desse vídeo, assine o canal, vá lá nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o meu site é gustavocalau.com, e de novo, né, assine o canal, compartilhe e curta. E vocês estão vendo o íconezinho aí de PDF e MP3, aí embaixo está o link para vocês fazerem um download.